Quando a gente pensa em Albert Einstein, bom, o que vem à cabeça? Genialidade, né? Relatividade, cabelo bagunçado, a famosa equação E igual a mc ao quadrado. Mas sabe, tem uma pergunta sobre ele que é muito mais complexa e fascinante. Uma questão que vai além da física e mergulha de cabeça na filosofia, na fé. E a pergunta é essa, afinal, Einstein acreditava em Deus? Olha, a resposta aqui não é um simples sim ou não, nem de longe. Na verdade, as próprias palavras dele parecem puxar a gente para lados completamente opostos, criando um paradoxo que, nossa, intriga muita gente há décadas. Porque veja só que confusão. De um lado, ele solta aquela frase icônica: Deus não joga dados com o universo. Isso soa como alguém que acredita numa ordem divina, numa previsibilidade, certo? Mas aí do outro lado, ele escreve que a palavra Deus é só uma expressão da fraqueza humana. Ué, como é que a gente concilia essas duas coisas? Bom, é isso que a gente vai tentar desvendar agora. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, o primeiro passo é simples. Vamos eliminar aquilo em que Einstein, com certeza, não acreditava. E uma peça-chave para isso surgiu de um jeito bem espetacular nos últimos anos. A história é a seguinte. Em 1954, só um ano antes de morrer, Einstein escreveu uma carta para um filósofo, Eric Gutkind. Essa carta, que hoje é super famosa como a Carta de Deus, acabou se tornando um dos documentos mais reveladores sobre o que ele realmente pensava. E o valor que o mundo deu para essa revelação? Bom, é de cair o queixo. Quase 3 milhões de dólares. É isso mesmo. Esse foi o preço pago por uma única folha de papel. Um valor tão astronômico que faz a gente parar e pensar o que é que estava escrito ali para valer tanto dinheiro. E aí está, preto no branco. Uma rejeição bem clara, bem direta, do Deus pessoal das religiões organizadas. Para Einstein, essa ideia de uma entidade que se importa com o que a gente faz, que ouve preces, que dita regras em livros sagrados, era um conceito totalmente humano, algo que nasceu do nosso medo, da nossa fraqueza. Certo, lendo isso, a conclusão parece óbvia. Ah, então ele era ateu. Pois é, não exatamente. E é aqui que o paradoxo fica ainda mais interessante. Porque se ele rejeitava essa ideia de Deus com tanta força, ele também rejeitava o rótulo de ateu com a mesma firmeza. Ele via o ateísmo como um tipo de arrogância, sabe? Uma certeza que a nossa mente humana, tão limitada, simplesmente não pode ter. Para ele, negar de forma categórica que existe algum tipo de ordem no universo era tão dogmático quanto afirmar que existe um Deus pessoal. Então, a gente volta a estaca zero. Se ele não era religioso no sentido tradicional e também não era ateu, o que ele era, afinal? A chave para decifrar esse enigma todo não está no que ele legava, mas sim naquilo que ele afirmava. E, para nossa sorte, ele mesmo nos deu a pista, apontando diretamente para a obra de um filósofo bem radical lá do século XVII. Em 1929, um rabino mandou um telegrama para ele. A pergunta era curta e grossa. O senhor acredita em Deus? A resposta de Einstein não foi sim ou não. Foi uma referência. Foi um nome. Baruch Spinoza. E essa citação, essa é a chave de tudo. Ela praticamente resolve o mistério. Não um Deus pessoal, mas um Deus impessoal. Não um quem, mas um o quê. Mas, tá, o que raios é esse tal de Deus de Spinoza? Essa ideia tem um nome, panteísmo. E, para Spinoza, e por consequência para Einstein, Deus é a natureza. Deus é a soma de todas as leis da física que governam o universo. Não é uma entidade separada que criou tudo. É o próprio universo, com toda a sua estrutura lógica e harmoniosa. Para Einstein, Deus era essa ordem sublime, essa razão elegante que se manifesta na própria realidade. Com essa base filosófica em mente, a gente consegue, enfim, entender a forma única de espiritualidade do Einstein. Ele mesmo chamava isso de religiosidade cósmica, um sentimento que ele considerava a forma mais evoluída de religião. Vamos ver como isso funciona. Einstein tinha uma teoria de que a religião evolui em estágios. O primeiro, o mais primitivo, é a religião do medo. Medo do desconhecido que cria deuses que precisam ser acalmados. Depois vem a religião moral, social, como o judaísmo e o cristianismo. Mas para ele, o estágio mais alto, o mais maduro, aquele dos cientistas e grandes pensadores, era o terceiro. E essa era a religião de Einstein. Não tinha nada a ver com adoração, com oração. Era sobre um sentimento avassalador de admiração. Aquele espanto que a gente sente ao contemplar a ordem do cosmos.
Era essa emoção que movia ele a passar décadas trabalhando em equações. A fé dele era na convicção de que o universo, por mais misterioso que seja, no fundo é compreensível. Essa analogia dele é simplesmente perfeita. Ela mostra não só a humildade dele, o reconhecimento de que a gente não tem todas as respostas, mas também a fé profunda de que existe uma ordem, uma lógica, uma arrumação a ser descoberta. A biblioteca é o universo e os livros são as leis da natureza. O trabalho da vida dele foi tentar ler algumas dessas páginas. Agora sim, podemos finalmente voltar ao paradoxo lá do início e resolvê-lo. Para Einstein, não havia nenhuma contradição entre a ciência e a sua forma de religião. Muito pelo contrário, elas eram inseparáveis. Eram literalmente duas faces da mesma moeda. A investigação científica, para ele, não era um ato de descrença. Era a mais alta forma de reverência. Cada equação que desvendava um pouquinho mais da estrutura do universo era para ele como um vislumbre da mente de Deus, ou, voltando à analogia, um passo para dentro daquela biblioteca misteriosa. E aqui está a síntese de todo o pensamento dele. A religião, ou esse sentimento de admiração cósmica, dá um impulso, a motivação para a busca científica. E a ciência, por sua vez, refina e ilumina esse sentimento, impedindo que ele caia em pura superstição. Uma precisa da outra. E só para deixar bem claro, como a visão de mundo dele era totalmente naturalista, conceitos como céu, inferno ou reencarnação não faziam o menor sentido. Para Einstein, a imortalidade estava no legado que se deixa para a humanidade, na contribuição para o conhecimento de todo mundo. E essa frase, tão simples e tão poderosa, resume tudo. Sem a promessa de uma recompensa no futuro ou o medo de uma punição, o foco é total nesta vida. É a maravilha de existir, aqui e agora, com a chance de entender um pedacinho que seja da estrutura gloriosa do universo. E assim, o Deus de Albert Einstein não era um ser para ser adorado em templos, mas uma ordem para ser admirada no cosmos, uma força que se revela não em escrituras, mas em equações. Isso nos deixa com uma pergunta final. Será que um profundo sentimento de espanto e admiração pela existência pode, por si só, ser a mais universal de todas as religiões?